que seja a sua vida. Então, querido, as nossas preocupações, nós achamos muitas vezes que resolve alguma coisa, mas a Bíblia nos ensina que não resolve, porque não acrescenta nada em nós, nada. E existe hoje milhões de pessoas hoje que vivem uma vida de turbulência, de tanta preocupação. Aí você vai ler os versículos anteriores do capítulo 6, esse texto, ele está baseado no tesouro do céu. E aí a gente fala assim, mas a nossa vida tem que estar segura em Deus. A nossa vida, você tem que estar firme em Deus. Por quê? Porque esse é o seu tesouro. Esse é o meu tesouro. Então não adianta, querido, a gente juntar tesouros aqui nessa terra onde vai ser destruído. E quando eu leio a Bíblia, querido, eu começo a ver uma coisa. Falo, olha, nós não podemos acrescentar nada sobre a nossa vida. Você pode cansar de trabalhar. Você pode cansar de estudar. Você pode fazer aí tantas e tantas coisas. Mas você não acrescenta nada na sua vida. Nada. Você não tem esse poder. Você pode fazer academia, você pode ser um atleta, você pode fazer tantas coisas, mas nós não podemos acrescentar, querido. Uma hora, nós não podemos acrescentar sobre a nossa vida. E quando nós entendemos isso, querido, nós começamos a se preocupar menos. Eu não sei se você já foi assim, cabeça cheia, preocupado com isso, preocupado com aquilo. Tá? Então a Bíblia nos orienta para nós não se preocuparmos. Por quê? Porque o dono da vida, querido, é Deus. Não somos nós. Tudo é dele. Tudo é dele, tudo está voltado para ele. Então essa noite, querido, eu queria aproveitar esse momento e dizer para você, olha, você não vai levar nada dessa terra, eu também não vou levar nada. Esse momento é o momento que nós vamos tirar para ofertar o Senhor, para dizimar o Senhor, mas, pastor, mas dinheiro. Hoje, por dinheiro, querido, as pessoas matam, as pessoas roubam. E o seu dinheiro, o meu dinheiro também, a gente não pode dar vida para ninguém. Para ninguém. Para ninguém. Nosso dinheiro não compra vida. A nossa preocupação, a nossa tristeza, o nosso pranto não compra a vida, não acrescenta a vida. Então, querido, eu entendo que a gente vai ter preocupação nessa vida, vamos ter. Mas não é, vamos dizer assim, não é o fim de uma situação. Não podemos pensar dessa maneira. Porque nós olhamos na Bíblia que existe uma preocupação de Deus sobre como você vive e como eu vivo. Então, querido, essas preocupações, nós temos que entender como que elas estão na nossa vida. E olhar o que a palavra de Deus diz. E embaixo você vai ver que existe uma comparação sobre o lírio. Que é uma flor tão linda. E daqui a pouco ela vem a morre, essa flor. Ela vem a morrer. E aí a palavra de Deus está dizendo, vejam como são os lírios. Então, querido, o que Deus está mostrando para mim, o que Deus está mostrando para você? Querido, que nós não somos nada. Não somos nada. Não podemos acreditar no nosso dinheiro, não podemos acreditar que somos alguma coisa, porque nós não somos nada. A vida, querido, está diante dele, está nas mãos dele. E é ele, querido, é ele que é o autor da vida. E ele que é o autor da vida. Então, querido, se você está com alegria no seu coração, se você trouxe a sua oferta, se você trouxe o seu dízimo, eu queria pedir para você se colocar de pé. Nós queremos agradecer a Deus. Mas queria deixar essa palavra para você, querido. Para de se preocupar. Para de se preocupar. Para de se preocupar. Para de se preocupar, querido. Viva um dia após o outro. Sabe, viva um dia na presença de Deus. A Bíblia diz que um dia na casa do Senhor, querido, vale muito mais. Né?
vale muito mais. Um dia na casa do Senhor, é uma canção do Fernandinho. Querido, nós precisamos fazer isso. E muitas vezes, querido, deixar essa questão de dinheiro de lado, porque é isso que tem matado a fé de muitas pessoas. É isso que tem matado, tem desligado o povo de Deus, sabe? Porque o amor ao dinheiro, querido, é terrível, né? Então nós temos que parar com essa preocupação e nós acreditarmos em Deus e confiarmos nele. E é Ele que vai suprir, é Ele que vai nos vestir, é Ele que vai dar-nos de comer, é Ele que vai fazer tudo isso. Amém? Amém? Então feche os teus olhos, querido, feche os teus olhos. Queremos orar? Feche os teus olhos. Pai, nós somos gratos ao Senhor por cada vida, Senhor, que está neste lugar. Pai, por cada dizimista, por cada ofertante. Senhor, nós entendemos, Senhor, que a nossa vida, Senhor, nós temos que entregar ao Senhor todos os dias. Pai, nos livra, Senhor, desta preocupação. Nos livra, Senhor, desta palavra chamada dinheiro. Senhor, coloque a nossa alma, Senhor, em descanso, Senhor, em Ti. Pai, é isso que eu te peço, Senhor, para os meus irmãos, Senhor, para esta igreja, Senhor, para os Teus filhos. Pai, que eles venham, Senhor, a cada dia mais a confiar no Senhor, a confiar na Sua provisão, a confiar nos Seus milagres, a confiar no Senhor. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, querido? Você que trouxe a sua oferta, você que trouxe o seu dízimo, se você querer ofertar, operte, se você querer dizimar, você dizima. E eu sei, querido, que tudo que Deus me deu, ou tudo que eu tenho, querido, é dele. Vamos dizer todo mundo junto? Tudo que eu sou é dele. Tudo que eu sou é dele, querido. Se você entender isso, querido, você cresce espiritualmente. E aí, querido, à medida que esse louvor for sendo tocado, querido, eu queria que nós entregássemos aí a nossa oferta, o nosso dízimo, que tudo é dele. Amém? Venha ofertar com alegria, venha ofertar com amor no seu coração, em nome de Jesus.
Amém, querido? Poder sentar, querido. Sente aí, por favor. Sente aí. Tem bastante gente aí conosco essa noite. E acho que não vai dar para a gente apresentar todo mundo, né? Mas eu acho que dá para a gente aí conhecer os irmãos aí, né? Querido, você que veio aí, e é nosso convidado especial aí, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, para a gente conhecer os irmãos, que a gente vai fazer uma peça muito bonita na recepção. Então, se você querer colocar de pé, vamos começar desse lado aqui. Ou se você querer levantar a mão aí, levante a mão aqui desse lado. Isso. Aí, levante a mão aqui desse lado. Amém. Se querer falar o nome, eu vou ficar mais feliz ainda. Pode ser? A Ingrid. Amém. Vamos lá para o fundo agora? Vamos lá para o fundo? Ah, tem aqui. Quem mais está aí? A Monique. Amém. Vamos lá para o fundo lá. Quem? Jocelina. Amém. Quem mais tem aí? Aqui já encerrou? Vamos vir para cá então. Tem a quem? Ah, o Fernando. Ah. Tem o Fernando aí mesmo ou é o Fernando lá? Se for, ele vai pagar pizza para todo mundo. Ah, tem o Fernando aí. Então tá bom. Vamos ver desse lado aqui. E desse lado aqui. Levante a mão você que está conosco aqui pela primeira vez, só para nós conhecermos. Aqui desse lado aqui. Não tem ninguém desse lado? Ah, vai. Amém. Amém. Tem mais alguém no fundo aí, querido? Não. Não tem mais ninguém? Amém. Querido, nós... É que é surpresa o que as mulheres... Então a gente não pode falar. Mas antes disso, eu queria que você falasse aí para o seu irmão do seu lado. Olha, fala assim, olha, Deus tem uma palavra para você. Amém? Então, querida, vamos compartilhar um texto. Mas antes de eu compartilhar esse texto, querido, eu queria perguntar para você uma coisa. Você tem amigos? Você tem amigos? Quem tem amigos aqui, querido, assim? Pode ser amiga também, tá? Para as mulheres. Amiga, pode ser também. Tem? Bem, então, essa noite nós vamos falar sobre essa palavra chamada amigos, ou amigas, né? Nós vamos falar, baseado no texto, querido, de João, capítulo 15. Se você querer abrir a sua Bíblia, pode abrir. João, capítulo 15. João, capítulo 15. Versículo 14 e versículo 15. Você encontrou aí? Encontrou mesmo? Então vamos dizer todo mundo junto? Vamos dizer todo mundo junto? Tornando-se um amigo de Deus. Você falou que tem amigos, ok? Ou as mulheres ou amigas. Mas, e como nós vamos ser amigos de Deus? Você sabia, querido, que Deus quer ser o seu amigo? Você sabia que Deus tem desejo de ser o seu amigo, de conversar com você? Então, querido, esse texto, ele fala assim: vocês serão meus amigos. Tá? Você queria acompanhar na sua Bíblia? Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Olha o versículo 15. Já não chamo mais de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Eu fico imaginando, o seu amigo é bom para você? Pastor, que pergunta, se não era amigo, era inimigo? Mas agora, querido, para e pensa. Já não aconteceu isso com você? O seu amigo virá seu inimigo? Na vida de ninguém aconteceu aqui, né? De ninguém. Eu acho que de ninguém.
Já aconteceu com você da sua colega se tornar sua inimiga? Não aconteceu com ninguém aqui também. Eu acho que aquela história de pegar a namorada do amigo ou pegar a namorada da amiga também não aconteceu com ninguém aqui. Sabe aquela história, né? Eu estou gostando de uma menina. E aí fala para o amigo. Aí o amigo já está namorando a menina. Acho que não aconteceu com ninguém aqui também. Eu acho que o pastor Marcos viaja aí nessas histórias, né? A história. Querido, essa palavra amigo é uma coisa interessante. E eu comecei, a gente estava no retiro esse final de semana, e eu comecei a pensar sobre ser amigo, mas ser amigo de Deus. Lógico, querido, que a amizade desse mundo não se compara com as coisas de Deus. Não se compara. Né? Então, as coisas dessa vida não se comparam com as coisas de Deus de maneira nenhuma. Mas, João escreve sobre ser amigo de Deus. E se eu perguntasse para você assim essa noite, olha, quem quer ser amigo de Deus? Todo mundo ia fazer o quê? Não, opa, não foi todo mundo, hein? Acho que eu errei. Se eu perguntasse para você, você quer ser amigo de Deus? Todo mundo vai dizer o quê? Amém. Amém. Melhorou. Agora, querido, dá uma olhada bem nesse texto aí, ou dá uma olhada bem na sua Bíblia aí. Dá uma olhada bem aí. Fala assim, pastor, já entendi. Dá uma olhada aí. Vamos ler de novo? Alguém acha que não entendeu? Vamos ler de novo? Me ajuda aí, vai. Eu não sei ler essa noite, vai. Para! Respira. Lê agora aqui. Ai, doeu. Querido, para ser amigo de Deus, tem que fazer o que Ele ordena. Aí, nós entramos numa controvérsia, né? Aí você tem o seu amigo, que ele é amigo seu, ele é amigo mesmo. Amigo do peito, ele é amigo mesmo. Mas quando você fala uma coisa para ele, ele não faz, ou ela não faz, isso é amigo? Não. Agora, querido, e Deus não foi diferente. Obrigado. Deus não foi diferente. Deus falou, olha, eu quero que vocês sejam meus amigos. Eu quero. Olha, vocês serão meus amigos. Deus estava dizendo, olha, eu tenho desejo que vocês sejam meus amigos. Mas só que só existe um detalhe. Vamos dizer todo mundo junto? Tudo o que eu falar, vocês vão fazer. Fala assim, pastor, já entendi. Então, ser amigo de Deus, querido, nada mais ou nada menos do que você fazer o que Ele te pediu. Caso ao contrário, querido, nós estamos vivendo ao contrário da palavra de Deus. Mas essa palavra, querido, se fizerem o que Ele ordena, você vê que não é todos. Não está dizendo aqui, olha, toda a Igreja Batista Emanuel é amigo de Deus. Não está dizendo isso. Está dizendo se fizerem. E é por isso que eu digo que na igreja, querido, nós não temos igreja santa. E eu nunca ensinei aos irmãos aqui, falar assim, que a nossa igreja é uma igreja top, de santidade, ninguém é pecador aqui, ninguém é falho, ninguém é cheio de erro. Negativo. Porque o grande segredo da nossa vida, querido, é praticar a palavra de Deus. O grande segredo da nossa vida é viver todos os dias na prática da palavra. Não adianta a gente saber teoria,
Não adianta a gente saber, ter conhecimento, mas se a gente não tem prática. Aí você se forma numa universidade, você pega o seu diploma e você naquele dia você fica feliz da vida. E aí quando você vai arrumar emprego, quando você vai para as empresas, a primeira coisa que alguém pergunta para você, querido, parabéns, você tem um histórico maravilhoso, 5 anos na universidade e tal, você é muito inteligente, passou em primeiro lugar, mas você não tem prática. Eu estou dando preferência para quem tem prática. Aí chega um outro lá que não tem faculdade nenhuma, mas tem 5 anos, 10 anos na prática. E aí esse é admitido e você não. E aí você fala assim, puxa vida, eu estudei tanto. E aí você desiste daquele curso porque não está dando certo mais. E aí você parte para um outro curso. Brasileiro é especialista nisso. Brasileiro, ele não quer uma faculdade, ele quer 2, 3. Mas quando você fala assim, ó, e aí, querido, você tem 3 faculdades e você trabalhou em qual? Rapaz, sabe que eu estou em dúvida ainda, eu estou querendo ir para a 4ª? Não tem prática. Então, querido, se você não começar a praticar aquilo que está na Bíblia, você não pode ser amigo de Deus. Você não pode ser amigo de Deus. Porque Deus, querido, Ele impõe o quê? Ele impõe condições. Aí você fala assim, pastor, que condições eu preciso para ser amigo de Deus? Existem condições. Você sai na rua, encontra com alguém, seja homem ou seja mulher, e você fala assim, olha, você é meu amigo e eu sou seu amigo. Toma a minha carteira, eu dou para você. Toma a chave do meu carro, eu dou para você. Toma a chave da minha casa, eu dou para você. Você faz isso com alguém? Por que você não faz? Você não conhece ele. Mas agora, para quem já está junto com você, para quem está andando junto com você, então você faria isso? Sim ou não? Sim. Porque você já tem ele como alguém íntimo, como amigo. E Deus, querido, Deus também, Ele coloca condições. Vamos dizer todo mundo junto? Deus coloca condições. Para ter a amizade dEle. Não é tão simples assim. Há condições, querido, para ter essa amizade. Lembra quando eu falei no começo? Quando um amigo traiu você, quando uma colega traiu você, era amigo ou era inimiga? Mas agora Deus, querido, Deus, quando Ele deseja que nós sejamos amigos dEle, Ele coloca condições. E muitos, queridos, sonham ter esse doce e maravilhoso comunhão íntima com Deus na sua amizade, mas não querem conhecer as condições. Se eu perguntasse para todo mundo essa noite aqui, olha, você quer ser amigo de Deus? Todo mundo ia falar amém, amém, pastor, eu quero ser amigo de Deus. Todo mundo ia falar isso. Mas agora, quando entramos nas condições, aí você começa assim, isso não dá, isso não dá. Você está entendendo, querido? Condições. Tá? E a primeira condição, querido, para você ser amigo de Deus, a primeira condição, querido, queria que você falasse bem alto, a condição do temor de Deus. Queria que toda a igreja, porque já está correndo de ser amigo de Deus, querido. Queria que toda a igreja falasse. Vamos lá, 1, 2, 3. A condição do temor a Deus. Olha o que a Bíblia diz em Salmo 25, versículo 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, as quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Salmo 25, versículo 14. A intimidade do Senhor é para que os temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Isso significa, querido, que o temor do Senhor deve gerar em nós, primeiro, a nossa vida. Tem que gerar em nós primeiro, para depois a gente poder mostrar isso para os demais. Ah, pastor, não entendi. Querido, a minha vida e a sua vida
tem que gerar dentro de você algo que você possa temer a Deus, para que as pessoas depois possam ver Deus na sua vida. Sem essa palavra temor a Deus, querido, ninguém consegue ver Deus na sua vida. Ninguém consegue ver Deus na sua vida. Já pensou hoje, querido, você está dentro da igreja, e amanhã você está aí no baile, está aí bagunçando, está aí nos bar. Querido, as pessoas vão ver Deus na sua vida? Não. Não vai ver Deus. E o Salmo 25, versículo 14, está dizendo que a intimidade do Senhor é somente para aqueles que temem a Ele. Então, querido, se você quer ser amigo de Deus, existe uma condição. Qual que é essa condição? Ser temente a Deus. Ser temente a Deus. Essa é a condição. Ah, pastor, mas vai ficar só nessa condição? Não. Existem várias outras condições. Vamos ver uma próxima? Vamos ver todo mundo junto? Agora, querido, pega para mim Tiago, capítulo 4, versículo 4. Acha aí Tiago, capítulo 4, versículo 4. Nós não podemos, querido. Se nós queremos ser amigos de Deus, nós não podemos amar o mundo mais do que Deus. Nós não podemos. Se nós queremos ser amigos de Deus, querido, nós não podemos amar mais os prazeres carnais do que a Deus. Nós não podemos. Tiago capítulo 4, versículo 4. Diz assim, olha, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Pastor, não entendi não. Eu vou ler de novo. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Querida, a Bíblia diz que não tem como nós servirmos a dois senhores. Não tem como você estar dentro de uma igreja hoje, no corpo de Cristo hoje, sendo batizada, tomando ceia, em comunhão com a igreja, e se você está lá fora, bagunçando o coreto, não tem como. Isso é engano da sua parte, isso é engano da minha parte. Então, querido, porque se você quer ser amigo de Deus, existe uma condição. Qual que é a condição? De não amar o mundo. Essa é a condição. Vamos supor que hoje você tivesse um convite para você ir para uma festa, para um estádio, para qualquer outro lugar. Mas você sabe que você é temente a Deus, você tem um compromisso com Deus, o seu desejo era estar na igreja, o seu desejo era estar com os irmãos, era estar com a sua célula, o seu desejo era estar aqui com o seu discipulador, o seu desejo era estar aqui, mas veio esse convite para você, e você escolhe ir para outras coisas. O que você está dizendo? Deus, eu não quero a sua amizade, eu quero a outra amizade. Você está entendendo? Então, querido, Tiago está escrevendo o quê? E Tiago foi muito duro, porque ele diz, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Querido, e esta palavra não é uma palavra para as pessoas que estão começando agora na igreja. Essa palavra não é uma palavra para as pessoas que não conhecem Jesus. Esta palavra é uma palavra para aqueles que já estão dentro da igreja, que já estão tempo com o Senhor. Essa palavra, querida, é uma palavra exortativa, é uma palavra onde está ensinando o povo como que ele deve andar. Não é uma palavra qualquer. Então, querido, se nós queremos ter amizade de Deus, nós não podemos ter amizade do mundo. Aí você fala assim, pastor, mas lá no mundo é bom. Querido, tudo no mundo é melhor. Tudo no mundo é melhor. Tudo no mundo é mais fácil. Tudo no mundo é mais... Tem gente, querido, tem gente que
que faz tudo por você quando você está lá no mundo. Tem gente que faz tudo pela sua vida quando você está lá no mundo. Agora, irmão, guarda uma coisa com você. Agora, quando você começa a vir para a igreja, querido, é a minoria que vem até você e diz assim: olha, eu estou feliz por você porque você está indo para a igreja. Será que aqueles são os teus amigos? Ou seus inimigos? E é muito pelo contrário, querido. As pessoas vêm para a igreja, muitas vezes são curadas, são restauradas, acontece milagre na sua vida. Casamentos, portas de emprego. Mas o mundo lá fora não vê isso. O mundo lá fora critica. Fala, vai lá dar dinheiro para o pastor, vai lá. Irmãos, será que são amigos? E é por isso que a Bíblia está dizendo, Tiago, que se nós amarmos o mundo, querido, nós somos inimigos de Deus. E é uma verdade isso. E não para por aí. Querido, vá para o livro de Romanos, capítulo 8. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 7, versículo 8. Seja amigo de Deus, querido. Seja amigo de Deus. Romanos, capítulo 8, versículo 7, versículo 8. Minha Bíblia diz assim: Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, o que estão na carne não pode agradar a Deus. Querido, entenda uma coisa. Se eu perguntasse para você essa noite, você está vendo Deus aqui? Não. Mas se eu perguntasse para você assim, como pode tantas pessoas hoje ser unidas por Ele? Então Ele existe. Como pode tantas pessoas ter prazer de ficar na presença dEle? Então Ele existe. Como pode tantas pessoas amarem o Senhor por aquilo que o Senhor tem feito? Então Ele existe. Paulo agora está dizendo o quê? Por isso a carne é inimizade contra Deus. Por quê, querido? Porque Deus é Espírito. E você não vai conseguir ver Deus na sua carnalidade. Eu não vou conseguir ver Deus da minha maneira carnal, querido. Eu não vou conseguir ver Deus. Mas eu consigo ver Deus aonde? Em Espírito. Pastor, e como é que a gente consegue ver Deus em Espírito? Só quando nós queremos ser amigo de Deus. Só quando nós decidimos ser amigo de Deus. E aí nós começamos a ver Deus. Você começa a ver Deus na sua casa, você começa a ver Deus na casa da sua, na sua casa, na vida da sua mãe, na vida do seu pai. Aí você começa a ver Deus. Porque, querido, você está vendo que o mundo é uma coisa muito ruim, ele faz mal. Mas ser amigo de Deus nos faz bem. E Paulo começa a dizer isso, ele começa a dizer, olha, se nós queremos ser amigo de Deus, então nós não podemos andar na carne. Não podemos. Nós não podemos andar na carne. O livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 4. Timóteo também foi duro. Sabe o que é duro, querido? Timóteo foi duro na sua posição. Uma condição, querido. Você não deve amar o mundo mesmo. Você não deve amar o mundo. Olha o que Timóteo disse. Timóteo também, uma carta também pesada. Timóteo capítulo 3, versículo 4. Timóteo dizendo, olha, traidores. Volto a dizer, querido, não é para as pessoas que estão vindo para a igreja hoje. Não é para as pessoas que estão engatinhando com Cristo hoje, não é.
Essa carta é para as pessoas que estão na igreja já há um bom tempo e muitas vezes se desviam da presença de Deus. Aí ele está dizendo, olha, traidores, atrevidos. É forte isso. Enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigo de Deus. É forte ou não é, irmão? Forte. Aí você está na igreja, querido, talvez 3 anos, 4 anos, 5 anos. E muitas vezes a gente não entende o que é ser amigo de Deus, mas os prazeres, querido, os prazeres dessa vida, a gente acaba esquecendo de Deus e acaba deixando de ser amigo de Deus. Então, se você quer ser amigo de Deus, a condição é essa, querido, de não amar o mundo e os prazeres carnais. Porque a sua carne vai querer fazer totalmente ao contrário da vontade de Deus. Quantos estão compreendendo aqui? Amém? Amém? Então fala para o seu lado, fala para o seu irmão do seu lado. A sua carne deseja fazer ao contrário da vontade de Deus. E aí você deixa de ser amigo de Deus. Quem não gosta, querido, de ficar na frente da televisão, de 62 polegadas ou de 60 polegadas, comendo pipoca, com controle na mão, com uma TV por assinatura. Quem não quer ficar assim? Quem não gosta de ficar assim? Só eu que gosto? Ninguém gosta. Só eu que gosto, querido? Amém. Agora, o que a gente não pode é trocar a televisão por Deus. A gente não pode. A gente não pode trocar o computador por Deus. A gente não pode trocar o notebook por Deus. A gente não pode trocar o celular, o iPad, o iPod por Deus. Pode. Pode. Tem gente que ama mais o celular, querido, que Deus. Dorme com o celular, mas não dorme com Deus. Não é assim, querido? Então, querido, a nossa carne, esses prazeres que o mundo hoje nos oferece, e a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso impede de nós sermos amigos de Deus. Isso nos impede. Então, se você quer ser amigo de Deus, querido, existe uma condição. E a condição é não amar o mundo. E não amar os prazeres carnais. Quantos estão compreendendo aí? Pode dizer amém? Amém! Estou gostando de você. Vamos ler o 3. Acho que cada vez mais está ficando difícil, hein? Vamos lá? Você não entendeu, não, querido. Você não entendeu, não. Quando a Bíblia diz para você obedecer, você só obedece no ano seguinte? Não é assim? Não, é assim. Não vou para a igreja, não preciso de Jesus, porque não chegou a minha hora. Só o ano que vem. Não é assim? Ah, não preciso, não. Para quê? Para que eu vou num retiro? Para que eu vou para a igreja? Para que eu tenho que orar? Não precisa não. Deixa o ano que vem. Eu estou muito novinho ainda. Eu tenho que curtir muito. Querido, você não vai ser amigo de Deus assim. Não vai ser. A condição, querida, é essa, obediência imediata. Por que Deus faz tanto milagre? Por que Deus restaura? Por que Deus cura? Por que Deus faz tantas coisas na vida das pessoas, aqueles que estão começando a vir para o caminho do Senhor? Porque Ele está disposto a obedecer. Aí passa um tempo na igreja, fica viciado nessa palavra chamada obediência. Eu sei que tem que orar, mas eu não orei. Eu sei que tem que ler a Bíblia, mas eu não li. Eu sei que eu tenho que jejuar, mas eu não estou jejuando. Ele já está viciado nessa palavra.
Querido, se você quer ser amigo de Deus, você tem que ter uma condição da obediência imediatamente. Tem que ser agora, tem que ser radical. Você tem que escolher obedecer a Deus. Não devemos nos comportar como criança. O apóstolo Paulo disse, quando são solicitadas pelos seus pais para fazer algo, dizem que não vão fazer e não faz, ou demora a fazer. A nossa obediência a Deus tem que ser imediata, senão estaremos perdendo o privilégio de ter intimidade maravilhosa com Ele. Quantos filhos aqui, querido? O pai pede alguma coisa, a mãe pede alguma coisa. Ah, pai, depois eu faço. Quantos? Se você quer ser amigo de Deus, querido, tem que mudar, tem que ser imediato. Aí depois vai servir a Deus só que na igreja, lá em casa não serve a Deus. Querido, você não está sendo amigo de Deus. Você não está tendo intimidade com Ele. Esse versículo 14 que nós lemos, querido, diz assim, olha, vós sois meus amigos, se fazeis o que eu mando. Só podemos ser amigo de Deus, querido, se obedecemos a Ele. Ao Salmo 119, verso 60, diz assim, olha, apresso-me, não me detenha em guardar os teus mandamentos. Querido, nós temos que correr, nós temos que apressar em guardar a palavra de Deus no nosso coração. Nós temos que ter pressa, ter sede de guardar a palavra de Deus dentro do nosso coração. Fala para o seu irmão do seu lado, olha, tem que ser hoje, irmão. Saia daqui sendo amigo de Deus. Ou você prefere ser amigo do mundo? Então, querido, nós temos... E essa é uma condição de obediência imediata. Precisamos obedecer a Deus, não deixar para depois. Está cheio de pessoas dizendo assim, olha, vamos deixar para depois eu oro, depois eu jejuo, depois eu leio a Bíblia, depois eu vou, depois. Vamos, deleta isso, o tempo chegou, é hoje. A Bíblia diz para nós vivermos um dia após o outro. Então, querido, viva esse dia hoje, porque amanhã você não sabe aonde você está, amanhã você não sabe o que pode acontecer com você. Então, seja amigo de Deus hoje. E amanhã, querido, se Deus nos permitir a vida em nós, querido, nós continuaremos sendo amigos de Deus. Então, querido, existe uma condição, obediência. A quarta condição, querido, é a condição de um amor intenso e disponível em adoração. Irmãos, para você ser amigo de Deus, você tem que amar a Deus e estar disponível em adoração. Eu vejo muitas vezes a igreja, querido, muitas pessoas que o louvor está sendo tocado, o ministério do louvor está cantando aí. Hoje não, eu dei folga para eles, mas... Eles estão cantando, eu vejo muita gente aí não adorando o Senhor, eu vejo muita gente conversando, eu vejo muita gente mexendo no celular, eu vejo muita gente cutucando um com o outro. Querido, uma condição de nós amarmos a Deus e estar disponível em adoração. Pastor, o que é isso? É em todo momento, querido. No meu carro não falta louvor, no meu carro não falta ministração, na minha casa não falta DVD, no notebook tem um monte de coisas. Querido, é em todo instante. Em todo instante você tem que estar disponível para adorar o Senhor. Dentro do carro sozinho, você tem que exaltar a Deus, glorificar a Deus. Lá no seu quarto sozinho, particular, você tem que estar disponível no Senhor. Aqui na oração pelas manhãs você tem que estar disponível pelo Senhor. De madrugada você tem que estar disponível para o Senhor. Querido, se você quer ser amigo de Deus, então você tem que ter esse amor pelo Senhor, um amor intenso. Isso ninguém pode roubar de você. Você amar a Deus sobre todas as coisas, você desejar a Ele sobre todas as coisas. Por que a sua vida não muda? Por que a sua vida é difícil? Por que a sua vida não anda? Porque está faltando você ser amigo de Deus.
Está faltando você estar disponível na adoração. Porque Deus não se agrada, querido. Então não se agrada se hoje você levanta a mão para Ele e amanhã você levanta a mão para o outro ali na esquina. Deus não se agrada disso. Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus quer ser exclusivo, querido. Deus quer ser exclusivo na sua vida, exclusivo na minha vida. Deus quer que eu e você olhemos somente para Ele. Pastor, mas como que eu vou viver assim? Disponível em adoração. E quando nós, por infelicidade ou por felicidade, vamos dizer assim, a gente encontra alguns celulares de alguns irmãos. E aí a gente mexe sem querer. Eu não sou bom nisso, mas tem uns meninos aí que são bons nisso. E eles mexem no celular do irmão. E aí encontra cada música. Aí encontra cada música. Aí eu pergunto para você, querido, você é amigo de Deus ou você é amigo do mundo? Se você quer se tornar amigo de Deus, querido, esteja disponível em adoração. Ah, pastor, não tem nada a ver. Querido, não tem nada a ver mesmo. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Nosso Deus é assim, não tem nada a ver. Mas vai perguntar para Ele para ver o que Ele acha. Vai perguntar para Ele se foi Ele que criou essas coisas. Vai perguntar para Ele que de onde surgiu essas coisas. Antes de você ouvir qualquer coisa, querido, vai saber de onde surgiu. Vai saber quem compôs a música. Vai saber de onde que saiu. Vai saber qual tipo de pessoa que está cantando. A gente, querido, a gente peca muito. Peca muito. Então, querido, se você quer ser amigo de Deus, você tem que estar disponível na adoração. Salmo 91, verso 14, diz assim: porque a mim se apego com amor, e eu o livrarei, e pô-lo-ei salvo, porque conheço o meu nome. Querido, se nós não vivermos assim para Deus, nós não vamos ter grande resultado. E a expressão aqui, a mim apegou com amor, tem um significado em hebraico de fixar o coração sobre uma outra pessoa, ou sobre o que aquela pessoa constituiu, como dedicação do homem a Deus. Aparece somente nesse Salmo 91, versículo 14. Eu vou explicar para você, querido. Querido, você se apegar a alguém que derramou um amor por você, isso é inédito, querido. Isso não deveria mudar na vida de ninguém. Você sabia, querido, que a vontade de Deus é que não poderia haver nenhum afastado da igreja? Você sabia que a vontade de Deus, querido, é que não poderia haver nenhum perdido que perdesse a sua vida pelo mundo afora? Essa não é a vontade de Deus. Você sabia, querido, que a vontade de Deus é que seja totalmente ao contrário, que todos venham amar a Deus, querido, e venham ser salvos por Ele, e venham ter uma vida diante dEle? Essa é a vontade de Deus. Então, quando nós olhamos esse Salmo 91, verso 14, querido, eu entendo, olha, apegou a mim um amor. Isso quer dizer o quê? Olha, eu amo esse meu amigo demais, e ele me ama também, até o ponto de dar a própria vida dele por mim. Então esse é o amor incondicional. Agora, quando nós não entendemos isso, querido, nós sofremos na nossa vida. Sofremos. Então, querido, existem condições para ser amigo de Deus. Não pensa que é muito fácil ser amigo de Deus, que não é fácil. Pastor, é impossível? Não é impossível. É possível. Mas temos que desejar ser amigo de Deus. Quantos, queridos, estão nessa condição? Você querem pagar o preço para ser amigo de Deus? Você que quer pagar o preço, querido, agora também tem o outro lado. Aí você vai falar assim, pastor, vai vir mais chumbo grosso aí? Eu falo, não, não vai vir. Vamos dizer todo mundo junto? Quando você tem um amigo de verdade, você não tem privilégio? Ele não empresta o seu carro para você? Ele não empresta aí dinheiro para você? Ou até mesmo dá dinheiro, se ele tiver, ele te dá dinheiro. Vamos pegar um exemplo. Um pai não ajuda o filho? É difícil um filho ajudar o pai.
Mas o pai ajudar o filho, isso eu sei. Porque o pai é um amigo do filho. Deus, querido, Ele tem esse mesmo desejo de nos ajudar. Aí você fala assim, pastor, mas eu não ajudo meu filho. É porque ele não é seu amigo. Se ele fosse o seu amigo, você ajudava ele. Ah, pastor, mas meu filho é na dele e eu sou na minha. Porque não são amigos. Mas se fossem amigo, querido, há privilégio em ser amigo. Há privilégio. Então agora, querido, eu vou te dar um melzinho para você ficar contente e falar assim, olha, pastor, foi bom essa noite, não pegou muito no meu pé. Querido, existe privilégio na amizade com Deus. Vamos falar um pouco dessa amizade. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Diz assim, mas a todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem no seu nome. Romanos 8,16 diz assim, o próprio Espírito testifica com o Espírito que somos filhos de Deus. Querido, qual que é o privilégio que nós temos? É bom termos em nosso coração que a amizade não é um privilégio de alguns, mas está ao alcance de todos os que querem ser filhos de Deus. Você só não é amigo de Deus se você não quiser. Porque a Bíblia está dizendo em João capítulo 1, versículo 12, todos. Romanos capítulo 8, versículo 16, todos. Então, querido, nós hoje, nós não amamos a Deus, nós não temos intimidade com Deus, se nós não quisermos. E esse privilégio, querido, é um privilégio desta amizade. Então você tem, querido, você tem que amar a Deus, você tem que amar o Senhor, porque isso é um privilégio, isso é um presente de Deus. Então não existe ninguém aqui na igreja, ou ninguém na face da terra que pode falar assim, olha, nunca ninguém falou de Deus para mim. Nunca ninguém me amou. Não vai ouvir essa desculpa. Muito pelo contrário, querido. Existe privilégio para ser amigo de Deus. E o primeiro privilégio, querido. Vamos ver todo mundo junto? O privilégio de ser dirigido por Ele. Quantos daqui, querido, Deus já abençoou a sua vida? Quantos? Quantos livramentos? Quantos milagres? Quantas curas? Quantos, querido? Quantos no meio de nós essa noite? É o privilégio de ser dirigido por Ele. De nós mesmos não vamos conseguir nada e não vamos fazer nada. De nós mesmos não vamos conseguir. Deus, querido, não quer que seus filhos vivam como nômades, peregrinos, sem saber por onde vai. Deus, o nosso Pai, é o maior e melhor amigo que pode nos guiar. Querido, Deus, Ele tem prazer em dirigir a nossa vida. Deus, Ele tem prazer em dar uma direção para você, de achar uma saída para você, de achar uma alternativa para a sua vida, de achar uma esperança para você, de tirar você de um lugar, de levar você para o outro. Deus, querido, tem prazer em fazer isso. Agora, se eu e você não estamos entendendo isso, querido, nós não estamos entendendo os privilégios de Deus. Quantos aqui já reclamaram porque já mudou de cidade, já mudou de bairro, já mudou de casa? Quantos aqui já reclamou porque queria ir morar em tal lugar, queria fazer isso, queria fazer aquilo, mas continua no mesmo lugar, na mesma casa, e continua não fazendo nada do mesmo jeito? Irmãos, Deus é o contrário. Deus quer que nós tenhamos privilégio em ser dirigido por Ele. Deus quer que você sinta alegria de você ser dirigido por Ele, de Ele sustentar você todos os dias, de Ele sustentar a sua casa, o seu lar todos os dias, de Ele abençoar você todos os dias, que Ele fazer tantas coisas por você todos os dias.
Deus tem alegria. E é nós que muitas vezes, querido, é nós que muitas vezes vamos para a igreja, é nós que muitas vezes viemos para a igreja, olha, queremos ir para a igreja, mas queremos chegar aqui, só pedir isso, só pedir aquilo, ser um monte de gente de pidão. Querido, Deus não quer isso. Deus quer abençoar a sua vida todos os dias, porque esse é o privilégio de você ser dirigido por Ele. Esse é o privilégio. João capítulo 10, versículo 3 e 4, diz assim: Para esse o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo seu nome, as suas próprias ovelhas, e a conduz para fora. Depois de fazer sair todos as que pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Jesus, querido, Ele é o nosso pastor. Jesus é aquele que abre o caminho para nós passarmos, para as ovelhas passarem. Então isso é um privilégio, querido, de ser dirigido por Ele. João capítulo 10, versículo 27, diz assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Querido, você sabia que para ser amigo de Deus, você tem que seguir a Ele, querido? Tem que seguir a Ele. Provérbio 20, 24 diz assim: Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? Querido, se eu fizesse uma perguntinha para você, uma perguntinha tão simples, e falasse para você assim: olha, esta noite você acharia que você está aqui? Lógico que você ia falar que não. Se eu perguntasse para você: olha, essa noite você acharia que você ia estar casado com tal pessoa, você ia ter tantos filhos, você ia ter uma casa, você ia ter um carro? Lógico que você responderia que não. Mas Deus, querido, proporcionou isso para você. Deus levou que você fizesse isso, que você constituísse isso. Foi Ele que fez. Então esse é privilégio dEle, de nós sermos dirigidos por Ele. Posso ouvir um amém, querido? Amém. Vamos lá, querido. Segundo lugar, vamos dizer, o privilégio do aprendizado. Querido, quantos já chegaram diante de Deus e não sabia nem falar o A? Hoje fala o abecedário todo. Quantos aconteceu isso? Gente. Quantos chegam na igreja, querido, sem ser uma pessoa social? Não consegue conversar com as pessoas, tem medo. Parece que saiu da caverna agora, parece que todo mundo é ET, e só ele é diferente. E começa a vir para a igreja e começa a conhecer pessoas e começa a melhorar. Querido, isso é um privilégio de aprendizado. O Salmo 25, versículo 12 diz assim: Ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Deus, querido, Ele quer escolher um caminho para você andar. Deus quer escolher um caminho para você caminhar. Você não está entendendo? Deus, querido, quer escolher um caminho para você caminhar. Você está entendendo? Então fala para o seu irmão do seu lado: não é o seu caminho, não. É o caminho de Deus, querido. É isso que a Bíblia está dizendo. Salmo 25, versículo 12, não é o seu caminho. Se for olhar o seu caminho, se for olhar o meu caminho, querido, é muito complicado. Mas nós queremos o caminho de Deus. Quantos querem o caminho de Deus aí, querido? Amém? Vamos ler todo mundo junto? O privilégio. Privilégio é uma intimidade em todo o tempo. Querido, você concorda comigo que aonde você for, Deus está com você? Então, querido, vamos quebrar um mito aqui de ter intimidade com Deus só quando nós estamos na igreja. Nesse lugar chamado templo, 4 paredes. Então, lá na escola, querido, nós temos que ter intimidade com Deus. Lá no trabalho, temos que ter intimidade com Deus. Lá no shopping, temos que ter intimidade com Deus. Lá na feira, temos que ter intimidade com Deus. Temos que ter intimidade com Deus. Amém? Provérbio 17 diz assim: olha, em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Olha que bacana, em todo tempo ama o amigo. Querido, Deus te ama. Você pode estar angustiado, você pode estar triste, Deus começa a dizer para você, fala assim: olha, eu sou teu amigo, eu quero cuidar de você. Provérbio 17, verso 17.
Agora, querido, presta atenção nesse texto. Esse texto é muito maravilhoso. Isaías 49, versículo 15 e versículo 16. Diz assim: acaso pode uma mulher acrescentar-se filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do seu filho, do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Irmãos, o Senhor te conhece. E mesmo que a sua mãe esqueceu de você, mesmo que o seu pai esqueceu de você, a Bíblia diz que Deus não esqueceu de você, está lá. Então, querido, isso é um privilégio de ter intimidade com Deus. Isso é um privilégio. Em último lugar, querido, vamos dizer, o privilégio da segurança em sua presença. Vamos dizer, estamos juntos? O privilégio da segurança em sua presença. Irmãos, eu sei que deve ter alguns irmãos, algumas irmãs que são muito medrosos e medrosas. Eu sei que deve ter mulher aqui que não dorme no escuro. Eu sei que deve ter homem aqui também que não dorme no escuro. Eu sei que deve ter homem aqui, se ele ouvir um barulho, ele fala para a mulher ir, mas ele não vai. Eu sei que deve ter mulher aqui também que é mais corajosa do que seu marido. Querido, a gente já viu isso, muitas coisas. Agora, irmãos, o privilégio de ser amigo de Deus é estar seguro na sua presença. O Salmo 115, versículo 11 diz assim, olha, confiam no Senhor os que o temem. O Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Ele é o nosso amparo, o nosso escudo. Provérbio 3, 26 diz assim, olha, porque o Senhor será a tua segurança e te guardará os teus pés de serem presos. Querido, Deus nos livra, Deus nos dá segurança. Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale escuro com a morte, não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor, está comigo. Tu me protege e me dirige. Irmãos, ser amigo de Deus tem privilégios. Tem privilégio. E o que você escolhe essa noite, querido? Ser amigo de Deus ou ser amigo deste mundo? Eu convido você para nós colocarmos de pé, querido. Eu quero orar por você. Eu não sei qual decisão que você vai tomar, mas eu queria que dois irmãos aqui me ajudassem aqui, por favor. Me ajudassem aqui, eu vou ficar feliz. Tem uma chave aqui que esqueceram no começo do culto. Eu não sei de quem que é, depois vai ficar difícil. Coloque para mim, bem lá no canto, lá, por favor. Essa chave aqui, eu não sei de quem que é. Tá? Esqueceu aqui, senão vai ficar difícil depois. Querido, feche os teus olhos. Eu queria que você escolhesse ser amigo de Deus. Eu queria que você escolhesse ser amigo de Deus. Eu queria que você escolhesse. Mas isso é uma decisão sua, uma escolha sua, não é uma escolha minha. Eu sei, querido, que existem condições, mas eu sei também que existe privilégio. Eu sei, querido, que você já passou um momento difícil na sua vida. E Deus foi lá, preparou, te ajudou, te abençoou. Porque é privilégio. Feche os teus olhos, fale com o Senhor do seu jeitinho. Fale com o Senhor. Fale com o Senhor. Vá falando com o Senhor, com o seu jeitinho. Vai falando. Fala, Senhor, eu quero ser amigo de Deus. Eu quero ser amigo de Deus. Vai falando com o Senhor. Senhor, eu escolho essa noite ser amigo de Deus. Eu escolho essa noite ser amigo de Deus. Em nome de Jesus. Senhor, eu sei que eu tenho o privilégio, Senhor, de estar na Tua presença. Eu sei, Senhor, que eu tenho o privilégio, Senhor, de estar na Tua presença, Senhor. Pai, Tu és tão bom, Senhor. Senhor, Tu fez milagres, Senhor, na vida, Senhor, dessas mulheres. Senhor, Tu fez milagres sobre a minha vida. Senhor, eu quero ser amigo Teu, Senhor. Eu quero ser amigo Teu, Senhor. Querido, declare essa noite que você escolhe ser amigo dEle. Declare essa noite que você quer ser amigo dEle. Em nome de Jesus. Esse mundo não tem nada para te oferecer, querido. Só sofrimento, dor, tristeza. Mas Jesus não. Jesus tem algo maravilhoso para te oferecer.
Então declare essa noite que Ele é grande. Declare essa noite que Ele é grande. Levante suas mãos, querido, declare essa noite que Ele é grande. Grande é. Declare que Ele é grande, querido. Em nome de Jesus. Vá olhando para o seu irmão do seu lado e fala assim: olha, o que você escolhe essa noite? Diga para ele o que você escolhe essa noite. Olha para ele, olha para ela, diz assim: o que você escolhe essa noite? Você escolhe ser amigo de Deus? Você escolhe ser amigo de Deus? Você escolhe ser amigo de Deus? Porque esse Deus é grande, querido. Esse Deus, o esplendor dele é grande. A majestade dele é grande. O poder dele é grande. Ele é grande. Ele pode fazer, querido, grandes coisas sobre a sua vida. Ele pode mudar a sua história. Ele pode mudar a sua vida familiar. Ele pode mudar o seu casamento. Ele pode mudar. Mas seja amigo dele. E cante com ele. Grande é nosso Deus. Grande é o nosso Deus. Grande é nosso Deus. Aleluia. Amém, querido? Você pode aplaudir a Ele. Você pode aplaudir a Ele. Aplaude a Ele, querido. Em nome de Jesus.